quase caindo. Olá, sejam todos bem-vindos. Uma ótima noite. Meu Instagram tava aqui quase que não entrava, mas agora vamos começar essa live tão incrível. Tô muito feliz por vocês estarem aqui. Muito feliz mesmo. A resposta hoje é o nosso segundo dia, né? E como ontem, você que esteve aqui ontem, você pôde aprender junto comigo, né? Através do pastor Cris Batiston. Pastor Cris, que é um querido, um amigo que a gente se conhece já há muitos anos, né? Já entrevistei o pastor Cris na rádio da Sara Brasil FM, quando eu trabalhava na Sara Brasil FM em Goiânia, e o pastor Cris é uma pessoa que a gente fez uma amizade muito gostosa, e como eu cresci através do ministério dele. E hoje nós temos outro convidado que tem algo muito incrível para compartilhar com a gente, que é o meu querido coach. Ele é meu coach. Você depois pode entrar no Instagram do Galego, é galego.mbt, e ali ele tem um treinamento incrível que você pode mudar o seu corpo em 6 semanas, e tem todo o passo a passo. Então eu incentivo você a participar. Inclusive, deixa eu ver aqui se o Anderson já está aqui. Já está sim, vamos convidar ele para participar sobre ele, sobre tudo que Deus tem feito através da vida dele. E eu quero aqui dar os meus boas-vindas a todos vocês que estão entrando. Muito obrigado pelo prazer de estarem aqui hoje, né? Eu ainda não tinha o costume de fazer lives, porque eu sempre participava de outras lives, mas hoje estamos aqui para participar dessa live. Galego, eu já te convidei, acho que chegou o convite aí para ti. Mas é isso, pessoal. Depois eu quero que vocês entrem ali no meu Instagram, no feed. Vocês podem acompanhar a live de ontem. Tem também o princípio, né, a sacada, o código que o pastor Cris deixou ali com a gente para nós termos uma vida com a perspectiva da eternidade. Foi algo bem incrível que o pastor Cris ministrou através disso nas nossas vidas. Hey, meu coach! Tudo bem? Eu não tô te ouvindo. Não, ainda não. Calma, 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 calma. Agora eu tô. Pode ser o microfone aqui. Deixa eu ajeitar aqui o suporte do celular. E aí? Como vocês Yeah! estão? Que legal, parabéns pela iniciativa. É um enorme prazer compartilhar de Amém. momentos assim. Espero que todas as pessoas que estejam aqui realmente sejam impactadas pela nossa conversa. No mundo hoje, onde pessoas gastam tempos e ficam em busca de tempo. Então, eu queria que esse tempo não fosse gasto, mas fosse acrescido na vida delas como algo que vai servir como uma semente para que, em dado momento, venha dar fruto, assim como é a palavra de Deus, uma semente. E quando eu me reúno para Amém. falar com as pessoas, a grande parte é para falar daquilo que Deus faz, não só na minha vida, mas aquilo que Ele é capaz de agir. Mas eu espero que hoje seja um dia desse especial, que as pessoas saiam daqui realmente querendo mais de Deus, ou no mínimo confrontando a vida que tem levado. Né? Porque também a palavra de Deus confronta, né? Ah, O que tu prefere? Que eu te chame de Anderson ou de Galego? pode chamar de galego, eu tô acostumado, até minha mãe me chama de galego, então. Ah, sua mãe é uma querida. Eu vejo ela treinando a minha meta de vida, sabe? Assim? Que demais, minha mãe é demais. Acabou de tomar a vacina hoje. Minha mãe, para ver como ela tá, para vocês saberem a idade dela, tá? Porque você quer saber a idade de alguém, só perguntar, tomou vacina? Minha mãezinha, ela Entrega, é né? boa demais. Ela é uma querida, eu acompanho de vez em quando. Às vezes eu pego uma receitinha dela, porque eu já tinha visto você falando que ela dava algumas receitas, não sei o quê. Uhum. Ah, não, as E receitas dela são fantásticas. A comida dela, ela faz, meu, ela desde pequena. A minha casa era aquela casa que sempre chegavam os amigos para comer, sabe? Então, todo mundo ia em casa para comer e hoje não é diferente. Ela faz comida para um batalhão de gente. A comida dela é maravilhosa. Ela compartilha muitas receitas de comidas assim, meu. Eu acho a comida dela. Eu sou suspeito para falar, né? suspeita, né? Mas meus Mas só amigos são pelo viciados movimento. né, também.
Isso que eu ia falar, só pelo movimento da casa, né? Ô, Galego, tô morrendo de saudade de você, tô indo aí na sua casa, né? Não, Comer. ela mora colado aqui em casa, né? Então, tipo, ela mora no condomínio do lado da minha casa. Então, no final das contas, nós estamos sempre perto. Então, por isso que eu vejo ela treinando com a Lizzie. Mas então, Galego, se apresente, porque às vezes as pessoas conhecem você, né, como o campeão de jiu-jitsu, como o cara da luta, como o cara do movimento do Thai 360, e às vezes nem sabia o quanto Deus mudou a sua vida, o quanto você é um pregador da palavra de Deus, porque é assim que eu vejo, sabe? Você é um profeta, você realmente é um ministro da palavra de Deus, não só através da sua vida, mas também eu vejo algo diferente quando você pega a palavra de Deus e vai ministrar, sabe? Então é por isso que eu queria tanto que você participasse aqui desses dias, porque eu acho que você é uma resposta para a nossa geração, sabe? Porque o lema desse movimento, Galego, é que as pessoas parem, às vezes, de procurar no Google coisas que elas só vão encontrar em Deus. Né? E também um pouco desmistificar, e você vai entender muito bem sobre isso, a religiosidade que às vezes muitas lideranças querem impor goela abaixo ali nos seus membros, e aí as pessoas acham que elas não conseguem ser cristãs, elas acham que elas não são aceitas por Deus, então eu quero que Deus te use hoje para, através disso, ser resposta na vida de muitas pessoas. Amém, amém. Então, galera, muito prazer. Eu sou o Galego, né? Assim conhecido há um bom tempo, mas a questão, eu não costumo ficar falando muito sobre mim, falando sobre meus feitos, porque no final das contas, tudo que eu consegui foi através do poder que há no nome de Jesus. O que eu vivo hoje é a regeneração que só é possível ser transformado através do Espírito Santo, né? Porque ele que te convence do pecado, da justiça e do juízo. E hoje eu consigo enxergar minha vida dessa forma. Minha vida nunca foi assim, né? Foi assim a partir do momento que realmente Deus me regenerou e falou assim, não, calma, o jeito que você estava levando a sua vida, talvez você jamais iria poder viver o que você vive hoje. Eu acreditava que eu tinha uma vida maravilhosa, eu sou pai de 4 filhos, tenho 2 filhas de mães diferentes, né, do casamento passado, de casamento e relacionamento passado. Casei muito cedo, com 20 anos, fiquei pouquíssimo tempo. Tive uma filha, depois comecei a namorar, depois de um tempo já tive outra. Uma filha tem 18 anos, a outra tem 14. Frutos de relacionamentos do quais não tinham princípios e valores, né? Eram alicerçados simplesmente naquilo que eu tinha visão de mundo, naquilo que a minha Uhum, própria religião permitia. Por quê? Minha própria religião. Eu, um tempo, me denominei ateu, mas eu já tinha uhum, vivido muitas experiências com Deus, de certa maneira, em alguns ambientes. Já tinha frequentado o espiritismo, já tinha frequentado a igreja católica, já tinha frequentado várias visões, mas nunca tinha tido um uhum. contato genuíno com o evangelho. E por um momento eu falei assim, eu não quero servir esse Deus que falam, olha como as pessoas são. E eu falei, então eu sou ateu e eu criei meu lifestyle, vamos dizer assim. Sabe? Falava assim, eu vou fazer o que eu acho certo. Eu sou um cara que nunca bebi, nunca fumei, nunca usei droga. E falei, então o que está acontecendo? Tá tudo bem. No meu lifestyle, na minha religião, eu poderia fazer determinadas coisas. Eu poderia trair, eu poderia fazer algumas coisas que não tinha impacto na minha vida. E eu não me importava com o impacto que tinha na vida das outras pessoas, porque imaginava que também é uma consequência, era algo, vamos dizer, comum. Então, porque o ambiente que eu vivia era esse, um ambiente de traição, um ambiente onde todos os amigos traíam, pessoas próximas traíam. E eu falava, pelo menos eu não falo de Deus, porque eu sei que trair é errado segundo o mandamento, mas se eu não sigo esse mandamento, e por que eu associo isso à religião? Porque a religião, como você mencionou, é algo do qual nós criamos. A religião é uma simples maneira de encapsular Deus, da gente chegar e determinar daquilo que Deus é e como nós vamos seguir determinados ritos. A própria palavra diz que Uhum. ensinam dogmas humanos como se fossem dogmas divinos. E é o que nós fazemos É. inconscientemente, porque todo ser humano tem o desejo de conhecer a Deus.
Porque todo filho tem o desejo de conhecer o pai. E isso é natural. Se você perguntar para uma pessoa órfã, para uma pessoa que foi adotada, você vai ver que o instinto dela é de conhecer o pai. E a nossa própria natureza quer fazer com que conheçamos o real pai que nós temos. Por quê? Eu não sou filho do meu pai, de certa maneira, do lado espiritual. Meu pai me teve, meu pai me gerou, mas eu tenho um pai que não reflete nada da natureza humana, reflete uma natureza divina que quer me inspirar a ser outra pessoa. E hoje eu consigo compreender isso. E depois desses relacionamentos, eu tenho um encontro com Deus, que foi muito... A minha esposa foi muito usada, porque ela já frequentava a religião evangélica, ela já tinha passado por um processo. E quando eu comecei a namorar, ela já frequentava e ela me chamou para ir, eu fui, porque por eu viver o ateísmo, eu estava mais próximo de enxergar a Deus do que uma pessoa que se encapsulou em algum lugar e fala assim, ó, não, é isso e pronto. Eu não tinha uma verdade universal que regesse minha vida. A verdade universal era o que eu fazia. Então eu comecei a enxergar um pouquinho o lado dela e eu tinha amigos muito próximos que... Eu tinha um amigo, na verdade, muito próximo, que é o Feijão, do Ao Cubo. É um cara fantástico. Quem não conhece, depois procura aí Ao Cubo. Vocês vão ver, ele era muito próximo a mim. Era, né? Hoje estamos um pouco mais distantes devido a tudo que tem acontecido. Ele está morando em outra cidade, mas a gente treinava junto e ele sabia o meu ateísmo e convivia comigo de uma maneira muito amorosa. Ele entendia meus conflitos, mas ele enxergava algo que só ele enxergava, porque ele enxergava com os olhos de Deus, daquilo que realmente é bíblico, de você ter compaixão com o mero pecador que está perdido em seus delitos e pecados. Eu falava para ele dos meus adultérios, das minhas transgressões, de uma maneira normal, e ele relatava a vida dele, uma vida completamente íntegra, baseada e pautada em valores. E isso, de certa maneira, me impactou bastante, porque eu não vivia esse ambiente, eu não conhecia o que era isso. Eu achava que era utópico, sabe? Falava, não, o amor não é dessa forma. Eu criei a minha forma de amar. Eu comecei a entender a minha forma e, na verdade, nós somos assim, né? Nós entendemos a nossa maneira de enxergar o mundo e queremos que isso seja uma referência para o resto do mundo. Esse impacto com o cristianismo, com o evangelho, foi tão grande que, como eu digo, eu jamais escolheria Deus se antes ele não tivesse me escolhido, porque no ambiente que eu vivi, na maneira como eu levei minha vida, eu não me enxergava nunca me enxergaria como um evangélico, tanto que eu demorei um tempo para falar que eu era evangélico. E hoje eu entendo o porquê, porque eu não entendi ainda que eu ia fazer parte de carregar um nome de uma nação, carregar a minha cruz, vamos dizer assim. E hoje eu me orgulho de dizer que eu sou evangélico. Embora as pessoas olhem e vão falar assim, nossa, mas você é isso, você é aquilo. Não, isso daí é a visão que você tem do evangelho. Um dia, se você mergulhar na palavra, você vai conhecer o que é o evangelho. Para quem não sabe, quem está aqui que não é cristão, o evangelho são denominados os 4 livros. Os 4 primeiros livros do Novo Testamento, que relata o nascimento, a vida, a morte e a ressurreição. E ainda fala muito da vinda. Então, ele é o que denomina a minha vida. Então, eu me denomino hoje evangélico. Faço parte de uma comunidade evangélica, né? Não só da minha igreja local, que eu hoje frequento, mas da Igreja Invisível de Cristo, do qual todos nós que professamos a fé num Cristo comum e suficiente Salvador estamos inseridos. Então, eu fico muito feliz de poder falar e trazer uma mensagem, receber suas palavras com muito carinho, porque eu nunca almejei falar da palavra de Deus, eu nunca nem sequer imaginei ser cristão. Nunca, 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 nunca. Se perguntasse para mim, eu falasse assim, não, é baboseira. Imagina, eu sou advogado, tudo eu sou questionador. Só que eu pego a Bíblia do começo ao fim, eu não consigo contradizê-la. E a Bíblia explica a própria Bíblia. E por eu manusear muitas leis, hoje eu olho assim, eu tenho milhares de links dentro da minha cabeça que faz uma junção com a outra e eu vejo como Deus é perfeito. E eu vejo como eu era até mesmo hoje ainda sou, né?
um ser que quer ser dono da razão. E quando eu tenho isso em mãos, eu tenho que me tornar humilde para saber que ela professa a única verdade que pode realmente regenerar e Uhum. transformar vidas. Quando as pessoas olham e falam assim, Galego, seu programa já ajudou a transformar muitas vidas. Eu entendo que as pessoas entendam o que é o programa, mas não se trata do programa. Não se trata de mim, mas se trata de algo maior que age na vida delas. Porque o ser humano não pode transformar a vida de ninguém. O ser humano pode simplesmente, talvez, trazer um mero conforto, mas uma transformação genuína, uma mudança de coração, só provendo de Deus. E eu creio que a minha vida é completamente entregue a isso. Eu creio não só por uma mera crença, mas porque assim está escrito. E de pregar o evangelho. Eu não sou pastor, eu não sou nomeado pregador de nenhum lugar, eu não sou nada, eu sou simplesmente um servo que cumpre aquilo que está escrito, né? E de pregar o evangelho. Então, é o que eu faço. Eu procuro o máximo tirar minhas palavras para que minhas palavras não deturpem aquilo que foi maravilhoso escrito. Eu tenho que ter o mínimo de opinião e o máximo de Bíblia dentro da minha vida para que ela seja todos os dias moldada aos padrões de Deus. Porque quando estava no meu controle, estava tudo errado. E hoje eu vejo que, embora eu não tenha tudo aquilo do qual o meu desejo humano teria, o meu desejo em Deus é mais do que tudo. Então, ainda que tudo me falte, eu sei quem é o meu Deus, eu sei onde está alicerçada a minha vida, Amém. eu sei, eu consigo enxergar hoje de maneira muito clara aquilo que Deus representa para minha vida. Eu estava falando até disso ontem. Veio um rapaz em casa fazer um serviço, daí ele estava relatando que frequentava um lugar, daí ele falou assim, acerca do Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então eu falei assim, mas calma aí. Ele olhando e falando, porque as pessoas começam a deturpar pequenas partes da Bíblia para criar a sua própria religião. Então ele acha, peraí, se o Senhor é meu pastor e de nada me faltará, então cadê meu carro, cadê minha casa, cadê minha saúde zerada, cadê minha eternidade, já que eu quero viver, eu não quero ter doença, eu não quero ter nada. E quando a gente mergulha na palavra, a gente já enxerga que, quando vai buscar as traduções, vai ver que de nada terei falta, mas não está relacionado de você ter aquilo que o mundo te oferece, mas algo que só ele pode te dar. Então, pode não ter nada disso, mas ele estará ali presente em meio às adversidades, em meio às dores, em meio à ausência daquilo que você sonha. Ele estará ali para te suprir, mostrar que isso é o que você precisa. Nós estamos em busca de coisas, enquanto tem algo maior do qual pode suprir todas os nossos desejos e anseios, mesmo que ainda nós não o conhecemos ainda. Então, eu creio que o único que pode salvar e regenerar é Cristo, é Deus. Amém. Amém. O que ele tem feito na minha vida, se eu ficasse aqui falando, eu posso ficar horas e horas e dias, porque jamais eu poderia testemunhar ainda tudo que ele fez na minha vida. Para mim, o maior milagre que ele pode ter feito é ter mudado meu coração de uma pessoa do qual eu negava, hoje professar com muito amor a fé nesse Cristo que salva e regenera. Amém. E enquanto você estava falando, eu não sou nada, e, assim, eu acho que na verdade, assim, você tem aquilo que falta em muita gente, que é verdadeiramente ser discípulo, sabe? Porque é aquilo que você está falando, né? De pegar a sua cruz. E carregar a nossa cruz, como a Bíblia diz, é negar a si mesmo, né? Que é como você disse, antes você tinha certas atitudes, e que hoje, não por conta da religiosidade, você entende que isso não vai trazer benefícios para a sua vida aqui na Terra, né? Então, eu acho que ser discípulo é o que é mais difícil hoje em dia para as pessoas. Porque, como você disse, né, do Feijão, que ele era uma pessoa que ele tinha uma vida íntegra, né? Então, hoje, às vezes a gente acusa tanto a política, né? Mas nós mesmos, às vezes, nós não somos tão íntegros assim, né? E isso não precisa nem olhar muito longe, não, dentro da nossa casa, né? Às vezes as pessoas, elas não são íntegras com as suas esposas, ou com seu esposo, com seus filhos, né? Porque daí não se dedica na criação dos filhos. Você que é pai de 4 ainda, entende muito bem o quanto é importante, né? Acho que eu vi até um post seu da sua filha andando de bicicleta,
né? E que eu imagino Deus da mesma forma como você estava ali, né? O tempo todo deixando. Opa, voltou. Então, assim, você deixava ela ser livre, né? Você tava ali, ó, eu tô aqui, tô cuidando de você, né? Se você cair, o papai tá aqui, né? E vai dar tudo certo. E eu trazendo essa reflexão, eu consigo entender muito também sobre o amor de Deus por nós, né? Que nós vamos ter defeitos, né? Igual a Maroca Lessa escreveu aqui, difícil carregar a cruz. Né? Então, às vezes é difícil, assim como você também deve ter passado os seus desafios, né, nesse momento de discipulado, você e Deus, mas é possível, porque Deus, o tempo todo está nos cercando. Se a gente cair, Ele está ali do nosso lado para nos ajudar a levantar de novo. Né? Não sei se você pensa assim também, como eu Não, tô. eu penso perfeitamente, perfeitamente assim. Se eu parar para lembrar só desse cenário que você acabou de citar da minha filha, é mais ou menos isso, é a soberania de Deus, é Deus te capacitando aos pouquinhos, ele te colocando primeiro numa bicicletinha menor, depois ele vai tirando a rodinha, ele vai colocando e vai chegar um momento que você já vai estar capacitado a andar segundo aquilo que ele já colocou no seu coração, porque não trata mais daquilo que você vive, mas daquele que vive em você. Então, é isso que tem Amém. acontecido na minha vida. É, todos os dias, todos os dias da minha vida que eu tenho vivido agora, eu não me lembro de um dia ter passado sem conseguir enxergar ele presente em pequenos momentos dela. E ainda mais no tempo que nós estamos vivendo, né? Um tempo de incerteza, um tempo que eu não sei se eu volto para casa amanhã, eu não sei se eu vou chegar em casa, Uhum. do qual meus filhos ainda estarão lá, minha esposa. Na verdade, sempre foi assim, só que o que aconteceu nos trouxe mais perto dele, né? De mostrar, falar assim, ó, nós não somos nada, nós somos dependentes de ti, pai. Vai permanecer quem você desejar, você vai levar quem você também desejar, e louvado seja o seu nome. Não cabe a mim compreender, cabe a mim aceitar, cabe a mim poder entender o seu propósito por trás disso tudo. Eu perdi primo com 30 anos por Covid, Uau. do qual eu olho, eu entendo as dores, eu entendo a minha dor, mas eu entendo que aquele que me criou, aquele que me gerou, aquele que gerou ele, vai ter a sua mão poderosa de maneira a sustentar o vazio que ficou na família, o vazio que ficou no filho. Eu sei que tudo que aconteceu é para que o nome dele seja glorificado lá no futuro, ainda que Amém. sejam acontecimentos horríveis, nada fugiu do seu controle, ele está carregando o mundo com total controle, a destra da sua mão. Então, eu creio cegamente nisso e nada vai mudar meu pensamento, a não ser a própria Bíblia. Amém. Tem muita gente aqui mandando mensagem, galera. Inclusive, a Ana Heleninha falou que perdeu o pai dela 2 meses atrás. Amém. A Franciele. Ô, Ana, olha que legal, né? Eu estava falando ontem nós temos um encontro, né? Que eu e o Ivo fazemos. Muitas pessoas, daí no final uma menina veio conversar comigo. Ela tá talvez vai precisar fazer a terceira cirurgia de câncer de mama. Ela já tirou uma das mamas, já teve infecção. Como Uau. explicar isso para uma pessoa do qual talvez vai ali buscando um milagre? É explicar que o milagre não é você viver eternamente. O milagre é seu coração ser transformado de pedra para um coração de carne. É você realmente ser Uhum. salvo para que você tenha uma vida eterna. É que você mude a sua natureza. E a questão da perda está relacionada àquilo que você valoriza. Se você entende a maneira como ele representa na sua vida, você nunca o perdeu. Nós sentimos falta, nós sentimos sentimentos humanos, mas se nós cremos num Deus poderoso que domina os céus e a terra, de nada eu terei falta, porque ele me é o suficiente, ele vai suprir aquilo que falta. Eu quero que meu pai viva até 90 anos, que minha mãe viva até 200 anos, mas eu sei que esse não é o ciclo natural da vida. Eu quero que eu veja minha filha crescer, eu quero ver meus netos, mas quem determina não sou eu isso. Então eu tenho que estar Uhum. preparado para tudo, porque a vida que eu vou viver não é aqui. Aqui é simplesmente um pedacinho de eternidade.
eu sempre faço as pessoas pensarem a respeito do que é um segundo dentro de um dia. Se você parar para pensar o que um segundo representa dentro do seu dia, você pode me falar que é praticamente nada. Se eu te fazer uma analogia ainda acerca de um milésimo de segundo, você vai falar assim, é insignificante. Então é isso. Pensa o que é um milésimo de segundo dentro de uma eternidade. Porque nossa vida aqui corresponde a um milésimo de segundo dentro da eternidade. Que nós possamos usar o nosso tempo aqui para realmente conhecer mais da palavra e viver aqueles planos que Deus já escreveu aqui para nós. Amém, verdade. E é tão incrível isso que você está falando, Galego, que ontem o pastor Chris Batiston, não sei se você conheceu o Ministério Filhos do Homem já. Não. Não, é uma banda bem legal ela. E o pastor Chris, teve uma moça também que comentou na live ontem que ela perdeu o pai dela. E aí o pastor Chris deu o exemplo da mãe dele, que morreu agora em abril também de Covid. E ele disse que um dia, na madrugada, acordou ouvindo a mãe dele chamar ele. E aí ela estava na UTI nesse dia. E aí ele foi para a sala, assim, meio que acordado, dormindo. E aí, na hora que ele chegou na sala, ele lembrou que a mãe dele estava na UTI. E aí, na mesma hora, ele começou a orar, repreender, falando, Deus, eu não aceito a morte da minha mãe, não sei o quê, e orando, e orando, e orando. E aí Deus começou a falar com ele, falou assim, Cris, você acha que você não está sendo egoísta demais? Ele falou, você não imagina que a sua mãe agora, ela tá a um passo de encontrar a pessoa que ela mais amou na vida dela, a pessoa que ela pregou a vida inteira sobre ela e agora ela vai poder vivenciar tudo. E você tá por egoísmo, às vezes por saudade, né, não querer perder a pessoa e tá orando pedindo para ela ficar. Sabe? E isso que você estava falando sobre a eternidade, Deus é muito perfeito, porque realmente eu vejo que é algo que Deus está querendo ministrar nos nossos corações, sabe? Para a gente ficar atento à eternidade. Como você disse, num milésimo de segundo a nossa vida, ela pode passar dessa terra para a eternidade. E como o pastor Cris ontem ainda falou, na verdade, se a gente tem essa mentalidade, como você disse, a eternidade ela já começou para a gente que vive com Cristo. E como você disse, a gente não vai ter medo do amanhã. Ih, papai? Papai, o Levizinho chegou aí. Ele veio ver o que eu tava fazendo. Levi. Mas esse é um milagre. Ó, milagres estão presentes em nossas vidas a todo instante. Dá tchau para todo mundo. Levi. Manda um beijo. Tchau. Ora para eles. Tchau. Ora para eles. Ora para eles ali. Ora por nós, Levi. Ora, papai. Ora. Pra eles. Ele é maravilhoso, isso daqui. Isso daqui para mim é um milagre. Quando eu tive meu filho, é muito fantástico, porque eu sempre sonhei ter um filho homem. Quando a Lizy tchau. Quando a Lizy ficou grávida, eu não tinha dúvidas de que Deus estaria fazendo algo para realmente, sabe, o mimo de um pai falando assim, você vai ser o sacerdote da casa. Uhum. Segundo a Bíblia, né, sempre vai ser um homem. E eu creio que meu filho vai ser um homem para capacitar, ter uma família, Amém. ter realmente um legado em Deus. Eu não tenho dúvidas disso, que será um homem do qual eu ensinarei o caminho e ele, no futuro, dará os frutos através do poder de Deus. Aqui, ó, ele não para. E para mim isso é um milagre. Para mim isso é um milagre. Nós enxergamos o milagre somente através de curas, de manifestações maravilhosas. E se a gente ficar dessa maneira, nós cairemos naquele quesito, né? Porque muitos me chamarão de Senhor, Senhor, mas não entrarão no reino do céu. A parte de mim, pois não os conheço. E vão falar, mas eu realizei milagres e maravilhas em seu nome. Isso muitas vezes pode levar a gente a ter um coração enganoso. A gente pode enxergar milagre onde não tem milagre. E a gente possa saber que nossa vida é perecível, que nossa carne morre todos os dias, que todos os dias nós estamos morrendo. Ainda que tenhamos vida, morreu. O que você viveu agora, o que a gente viveu há 5 minutos atrás, já era fim. Você não vai voltar mais atrás, você não vai reescrever a história. Até mesmo minhas próprias palavras, eu não poderei as mudar. Eu não poderei deixar de falar, eu talvez terei que
é responder por elas. Até mesmo aqui, eu posso colocar uma palavra mal colocada e ter que responder por isso para milhões de pessoas. Hoje as coisas se multiplicam de maneira muito rápida. Talvez uma palavra que eu não tenha pensado, que tenha saído de maneira leviana, pode mudar completamente o caminho da minha história. E então a gente tem responsabilidade acerca de tudo aquilo que nós estamos vivendo. Oi. Agora ele não quer parar de falar. Ele ainda vai pôr uma roupa. Oi. E a mamãe tá ali. A mamãe tá ali. A mamãe tá ali. E ele não para. Mas é maravilhoso ver quando você começa a enxergar com outros olhos, com olhos através da Bíblia, você começa a ver o mundo de maneira diferente. Existe algo que é chamado de cosmovisão, que é justamente a tradução daquilo que você enxerga o mundo. E a maioria das pessoas formaram a sua própria cosmovisão, mas segundo aos seus próprios olhos. É difícil você se resetar, você se permitir ser resetado. Você falar, não, mas ai, tal coisa é tão gostosa, é tão legal. É você negar a tudo mesmo. Quando você falou acerca de respeito de mulheres, eu não tinha esse tipo de respeito, eu não enxergava isso como respeito. Ontem eu falei acerca disso, eu estava pensando, assim, minha mulher pode ficar com o meu celular, minha mulher pode ficar com as minhas senhas, minha mulher pode ter acesso a tudo da minha vida, porque não há nada que faça parte da minha vida que não faça da dela. Em Gênesis 2:18 diz que não era bom que o homem vivesse só, por isso eu criarei uma mulher que o ajude e o complete. Então, se ela me ajuda e me completa, é porque eu necessito ser ajudado, eu não sou completo. Embora eu seja único, existe uma falta ainda. Daí as pessoas ficam criando milhares de coisas em cima disso. Não, é muito simples. É só você pegar um quebra-cabeça de 2 peças. Uma peça é completa, mas falta algo para realmente dar sentido a ela. E hoje eu enxergo dessa forma. Daí as pessoas vão falar, mas calma aí, você viveu de outros relacionamentos e agora você tem isso. Perfeito. Assim Deus quis. Embora eu tivesse as minhas decisões, eu andei com as minhas próprias pernas, mas Deus escolheu que ainda a minha vida fosse dessa forma para que o nome dele hoje fosse glorificado. Porque eu consigo enxergar os meus relacionamentos, a maneira como ele foi e agora como ele é. Então, é muito difícil a gente conseguir compreender, porque todos os dias eu falo, nossa, eu queria que Deus me voltasse lá no passado. Por que eu não conheci ele tão cedo? Minha vida seria tão mais maravilhosa. Mas será que seria? Porque a pessoa não é convertida com... Não existe um vento abençoado onde determina que essa pessoa será eleita, será salva, seja lá o que for. O que vai determinar é Deus. Então, hoje eu consigo enxergar que tudo que eu passei na minha história foi para que o nome dele seja glorificado. Que eu possa testemunhar aquilo que ele me submeteu. Para que as minhas marcas possam curar a vida de outras pessoas. E todos nós somos assim. Isso não diz respeito somente a mim. Se você está passando aí, que está aí, você está passando por algum momento de dificuldade, você tem vivido incertezas, inseguranças, fique tranquila, porque tudo isso já estava escrito. O mundo é o mesmo ontem, hoje será assim para sempre. Nós vamos mudar nossas tecnologias, mas o homem será homem. O homem será ganancioso. Haverá inveja no seu mais profundo amor, haverá ódio no seu mais profundo amor, haverá egoísmo no seu mais profundo amor. Nós somos contaminados pelo pecado. É assim que nós vivemos, debaixo do pecado, mas hoje, com alguém que entregou o seu filho na cruz para morrer por nós. Então, eu creio com tudo aquilo que, todas as minhas forças, em cada vírgula que está escrito nas palavras de Deus. As pessoas falam, mas você idolatra a Bíblia? Não. Idolatrar é você entender que todo aquele que deve louvor é somente a Deus. E eu creio que isso daqui é simplesmente uma parte dele. Eu posso falar de milhares de coisas que sejam da minha cabeça, mas quando eu vou para a Bíblia, tudo que eu estou falando são as palavras de meu pai. Para um filho desobediente, que só sabe desobedecer, ainda me corrigindo,
ainda me mostrando e direcionando o caminho. Então, eu penso que a Bíblia é o caminho para que a gente conheça mais do Pai, não uma mera religiosidade, onde nós vamos colocar milhares de proibições que muitas vezes não estão nenhuma alicerçadas na palavra, como as pessoas questionam acerca de tatuagens, de coisas, de vestimentas, de coisas que Uhum, não tem mais como a gente ficar preso a conceitos, a padrões humanos. Claro que o homem tem que se vestir de maneira honrosa, a mulher tem que se vestir de maneira honrosa, porque são uhum. princípios bíblicos, mas o homem quis encapsular algo para doutrinar homens e não discipular homens. E eu creio muito hoje na questão de capacitação de seres para eles entenderem que eles são atuantes no reino de Deus. Eu li uma frase hoje que, que fez muito sentido, que falava assim, entregue uma vassoura a um homem que está completamente como servo de Deus, que é aquele vocacionado, e tire ele do Aham. púlpito para verificar até onde vai a vocação dele. É a tradução, mais ou Uau. menos, da palavra, do que estava Aham. escrito. E me fez pensar muito, né? Porque o lugar que o homem quer talvez seja em cima do púlpito e não arrumando uma cadeira. E Uhum. porque o homem quer estar no lugar de ser exaltado, e ele não entende que ele está na qualidade de servo. Claro, algumas É, pessoas serão usadas para estar em cima de um púlpito, mas quem é servo serve em qualquer lugar, para uma pessoa, para duas, para 100, para 1000. Isso daí é indiferente. verdade. Então, no mesmo momento que eu li isso, eu pedi para que Deus colocasse no meu coração também o que eu deveria ser, o que eu preciso ser, e que Ele me molde segundo as vontades dele, porque hoje eu tenho a oportunidade de falar para pessoas, hoje Deus me Uhum. capacitou a fazer isso, mas eu me questiono acerca do que se trata de ego, do que se trata de Deus, do que se trata de exaltar o nome dele. Então, eu faço tudo isso com muito temor e com muito cuidado e zelo. Amém. E teve um momento que você falou de incerteza, Galego, que eu até lembrei que você, nesse ano, passou com um problema no seu joelho, né? Uhum. Que Passei, você passei. precisou fazer cirurgia. Sim. E assim, e graças a Deus, a sua recuperação, assim, tá sensacional, né? 3 meses eu já estou praticando. Hoje eu estava jogando futebol, eu estou treinando normal há muito tempo. Mas é pela maneira como aquela questão de cosmovisão, de você entender que aquilo que está escrito, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas, não são algumas coisas, todas. Quando você Todas. entende que todas as coisas cooperam, você entende que o seu pneu furado coopera, que o café que você derrubou nas calças que você ama coopera, quando você quebrou sua perna, quando arrancou sua perna, quando faltou seu olho, isso vai cooperar para o seu bem. Ainda que você não compreenda, ele vai cooperar para o seu bem. E para mim, Verdade. desde o momento que eu entrei naquele hospital, desde o momento que eu me machuquei, foi momentos de mais apego com Deus, de tentar compreender qual é a vontade dele. Ainda que eu não compreenda, eu sei que nada foge dos seus planos. Pensa que ele determina, que ele sabe quando vai ser o momento de um pardalzinho cair do galho de uma árvore. Ele sabe quantos fios de cabelo nós temos na cabeça. Então, eu creio nesse Deus que é poderoso, soberano, que ele é imutável. Ele é o mesmo ontem, hoje, para sempre. Que ele é onipotente, onisciente, onipresente. Então, são atributos de Deus que hoje eu consigo enxergar. E eu não consigo me queixar, sabe? De nada que ocorre na minha Uhum. vida. Embora eu passe por momentos nos quais não são nada confortáveis, mas no desconfortável, ele vai estar ali com a sua mão para me acalmar, para me mostrar a direção. E ainda que eu não encontre a direção, eu sei que em algum momento ele vai trazer paz ao meu coração. Isso que é viver os Salmos 23, né? Que o queridão ontem estava querendo viver somente pelas riquezas, né? Mas é o Senhor ser o nosso pastor, ou seja, nesses momentos, como você falou, né? Que em Uhum. tudo dá graças, seja no café, seja no pneu, o Senhor é o meu pastor, né? Então ele É. sabe em todos os momentos. E a questão do coração, né? Que é igual você estava falando também, que às vezes muita gente quer o lugar de destaque, né? Esse tempo atrás até um amigo meu, ele está começando a frequentar a igreja por agora, e até engraçado, assim, não vou falar o nome para não expor,
Mas aí ele falando, meu pastor veio conversar comigo, ele tá querendo que eu ajude na portaria. E assim, mas quando ele falou isso, ele ainda falou algumas coisas assim que deu para entender que, poxa, mas na portaria, o meu pastor quer me colocar na portaria, né? Como se fosse algo ruim trabalhar na portaria da igreja, dar boa noite para os irmãos. E aí eu falei para ele, eu falei, olha, você não tem noção, porque eu já ouvi muitos relatos de pessoas assim que falaram, nossa, aquele abraço que você me deu quando eu fui na sua igreja fez muito sentido, me ajudou muito, sabe? Eu senti a presença de Deus. Então, as pessoas que estão na portaria, assim como você disse, às vezes estão usando a vassoura para varrer. Não imagina, porque tudo, gente, tudo Deus pode usar. Então, se Deus te colocou na vassoura, gente, eu frequento a igreja desde, sei lá, quantos anos, bolinhas. Então, assim, eu já passei por todos os ministérios. Eu fico até brincando, só falta o círculo de oração. É porque eu ainda não tenho idade para participar do círculo de oração. Mas, assim, e quando a gente vê o passo a passo, o zelo para limpar a igreja, você se sente tão sentindo, cuidando realmente das coisas de Deus, né? Então, é nos mínimos detalhes sentir Deus na presença dele, Amém. né? Amém. Tem aqui uma moça pedindo oração, Laíra Lima. A Laíra Lima, ela tá falando que não tem. Estou sem Que ela comer. tá com Covid. Desde ontem tem um bebê. Me chama no direct que a gente conversa depois, tá? Pode me chamar também, Manda Laíra. um direct. Mas vamos orar para você ser curada dessa Covid, né? Que ela disse que tá com Covid. Amém. Amém. Ó, pra gente começar a caminhar pro final, eu queria falar acerca de algo que eu vejo muito conveniente para os nossos dias de hoje. Está em... Sim. Calma, antes deixa eu saber aqui, quem são as pessoas aqui que são cristãs mesmo, que congregam em igrejas, que têm Isso. vamos dizer, que fazem parte de alguma igreja. Se você faz, se você não faz, coloca aí alguma coisa simplesmente para a gente entender o público que a gente está falando, porque quando se trata de internet, aparece milhares de pessoas. Para vocês entenderem, para eu conseguir pelo menos adequar a mensagem de uma maneira que seja entendível por vocês, porque de repente a maneira como eu colocar pode ser muito profundo e você ainda assim não entender. Coloca uma mãozinha. E dá para conta das Já pessoas. de uma mão, coloca, sei lá, coloca de uma maneira que vai dar para entender. Mas enfim, independente, enquanto as pessoas colocam ali, a Bíblia Eu peguei a minha Bíblia. acerca de tudo daquilo que nós estamos vivendo. A Bíblia não é um livro desatualizado. Talvez o livro que você tenha usado na faculdade, talvez o livro que você tenha utilizado no seu curso, se você for ler hoje, nada vai se adaptar à realidade, porque o mundo muda. O mundo muda, mas nós vivemos debaixo da palavra que ela é imutável. Então, tudo que está relatado aqui vai ser contemporâneo aos seus dias. Mas não existe carruagens, não existe isso, mas você vai adequar o seu contexto atual. Eu estou aqui no livro de Juízes, tá? O livro de Juízes é o primeiro livro depois de Josué, depois daquela transição entre Moisés e Josué, onde Israel estava encontrando seu lugar e ele havia prosperado. E onde viveu um momento do qual o homem começou a ter domínio sobre o seu próprio conhecimento, que é o que nós temos hoje. E tem um verso em Juízes 17, que ele se repete ao longo de Juízes 17. 4 vezes ele aparece. Juízes 17, capítulo 17, versículo 6, diz assim: naqueles dias, Israel não tinha rei. Cada um fazia o que parecia certo a seus próprios olhos. Esse versículo, de maneira isolada, ele jamais vai poder ser tirado de contexto, do contexto da época, mas ele é adequado aos nossos dias de hoje. Porque hoje ainda nós fazemos aquilo que é certo aos nossos próprios olhos. Hoje ainda nós vivemos uma religião baseada em idolatria, baseado em criarmos nossos próprios jeitos de agradar a Deus. E o jeito que nós temos de agradar a Deus não é nada perto daquele jeito que ele escolhe que nós o adoremos.
Ele fala para Verdade. que a gente o adore em espírito e em verdade. E depois ele menciona que eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ele vai falar que conheceres a verdade vos libertará. Tudo E tudo declarar. isso aponta para ele. E para ele, ele é o verbo que se fez carne. Se ele é o verbo que se fez carne, o que nós temos aqui é verbos. O que nós temos aqui é a Amém. palavra dele. É isso que se fez carne. É isso que é manifesto todos os dias. Então, a única maneira de adorar a Deus corretamente não se trata daquilo que um homem vai encapsular, mas da maneira como Deus coloca aqui. Hoje pessoas questionam, mas a igreja é preta, mas a banda é desse jeito, mas coloca isso, mas o banco é dessa maneira. Nós estamos se apegando a pormenores, esquecendo do reino, esquecendo de como Deus está sendo glorificado. Eu creio que Deus tem que ser adorado em sua excelência. Em tudo que você for fazer, você vai fazer melhor. Se for fazer um ambiente do qual eu vou colocar o melhor que eu posso ali. Não, hoje tem um painel de LED. Por que eu não posso colocar um painel de LED dentro da minha igreja? Porque eu posso transmitir uma mensagem, colocar um versículo, colocar alguma coisa. Só que o nosso pensamento nos limitou a isso. Nos limitou a conceitos formados que não traduzem aquilo que as escrituras dizem. Então, nós criamos uma nova forma de adorar a Deus. E assim como naquele tempo, nós estamos adequando a nossa vida como se não existisse um Deus do qual ele tem zelo pelas coisas dele. Claro, nós temos que respeitar princípios, talvez, de certa maneira, talvez não, com certeza, em algum momento, enquanto homens formando uma maneira de agir, de tentar agradar a Deus, ainda estaremos desagradando. Mas nós somos imperfeitos e falhos, que a gente possa entender que hoje é o momento da gente cultuar o Deus de maneira verdadeira. E como nós poderemos cultuar a Deus de maneira verdadeira? Nos instrui em verdade. Esse livro de Juízes é muito importante. Se você nunca leu, você começar a ler ele de uma maneira integral. Se você ler o capítulo 17, que eu não vou me apegar ali, o capítulo de Mica, onde ele faz o seu altar, a mãe dele cede as peças para que seja feito uma estátua, né? No caso, no final das contas, um ídolo também. Mas é fantástico. Daí você vê que um pequeno comportamento de um único homem transformou até mesmo uma comunidade inteira, a tribo de Dan. Então, para ver que talvez nas nossas vidas, um caminho errado nosso possa influenciar outras vidas a tomarem decisões completamente erradas. Pensa que uma tribo toda cometeu o mesmo erro por causa de um único homem. Olha, é tudo muito fantástico. Eu não tenho tempo. Se eu pudesse fazer exposição aqui, eu ia ficar algum tempo para falar, porque é um conteúdo bem denso, mas eu quero trazer conhecimento e aguçar um pouquinho mais a sua curiosidade. E para finalizar, abre em Josué 1:8, que diz assim: relembre continuamente os termos deste livro da lei. Medite nele dia e noite, para ter certeza de cumprir tudo o que nele está escrito. Então você prosperará e terá sucesso em tudo que fizer. Esta é minha ordem. Seja forte e corajoso. Não tenha medo, nem desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar. Amém. Essas palavras não são apenas direcionadas a um único homem, porque tudo que está aqui se adequa a todos os seus filhos. Embora, claro, exista contextos, mas se a gente começar a relembrar todos os dias dos termos do livro desta lei, meditar dia e noite, tenha certeza que tudo que está aqui vai se cumprir. Então, nós iremos prosperar e ter sucesso em tudo que fizer, porque assim está escrito. O sucesso não está em você atingir o lugar mais alto, o sucesso está em você cumprir aquilo que Deus determinou que você cumprisse. A ordem dele era seja forte e corajoso. Porque o que significa ser forte e corajoso, todo mundo sabe. Todo mundo sabe o momento que está na fraqueza, o momento que o medo toma conta do coração. Não tenha medo nem desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar. Essa é a promessa, que Deus estará conosco a cada passo. Por isso que ele enviou seu filho, que morreu e hoje está presente.
E não se trata de onde dois ou mais reunirem meu nome, estarei ali presente. Porque onde um está, ele já está presente. Onde dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, era uma questão simplesmente de julgamento, de termos testemunhas acerca disso. Mas nós não precisamos mais de uma testemunha, porque o sacerdote santo foi entregue na cruz para que seja a nossa testemunha de uma vida remida e lavada pelo sangue do Cordeiro. A realidade é essa, é a que queima no meu coração. Espero que essas palavras sejam sementes que em determinado tempo vão dar frutos, porque elas vão estar enxertadas na videira verdadeira. Eu agradeço o momento, eu agradeço a oportunidade e é isso. Se você quiser orar para a gente finalizar, eu posso orar. Quero, na verdade, eu quero ser ministrada por você, né? Mas também posso orar por você depois. Mas antes da gente orar, eu quero, porque sempre quando a gente faz a live, nós vamos, cada ministrante, cada preletor vai deixar uma resposta, né? Hoje, qual que seria a resposta que o Galego deixaria? Tipo, é como se fosse assim, o segredo do meu sucesso, claro que nós estamos falando aqui, né, que Deus, ele que controla tudo, mas hoje qual que é a resposta que você poderia compartilhar? Tawane, vai ficar, a live vai ficar salva assim, tá? Vai para vocês poderem assistir. Leiam Josué 17, ou Josué 1, versículo 8 e 9, e 17. É porque eu tô com Josué aberto. A resposta é isso. Relembre continuamente os termos deste livro da lei. Medite nela dia e noite para ter certeza de cumprir tudo que nela está escrito. Então você prosperará e terá sucesso em tudo que fizer. Josué 1:8. Essa é a resposta. Josué 1:8. Essa é a resposta. Não se apartar. Né, galera? Não se apertar. É muito louco, né? Porque no final das contas, eu tô falando com uma pessoa. Quantos anos você tem de evangelho? Já tenho. Eu me converti em 98. Não sei nem fazer conta mais. Olha aí, eu tinha 16 anos. Eu tinha 16 anos. Respeito muito esse tempo de evangelho, respeito muito a sua caminhada com Cristo. Com certeza você já deve ter vivido coisas maravilhosas. Mas, infelizmente, hoje o que nós vivemos são cristãos que simplesmente se denominam cristãos. Hoje, se for fazer um estudo, 95% nunca sequer leram a Bíblia de Gênesis a Apocalipse uma vez. Então, nós conhecemos Deus segundo aquilo que nós imaginamos, não acerca daquilo que Ele é. Eu tenho como no meu coração de instruir as pessoas a buscarem a leitura da Bíblia para que eles possam ser encaminhados no caminho da verdade, de uma forma pautada naquilo que o Espírito Santo revela através das palavras do seu próprio coração. Existem homens, claro, que vão falar acerca de Deus, vão ser utilizados por Deus para ministrar a palavra, mas Deus quer um relacionamento individual. Eu não vejo apenas uma pessoa assim no púlpito falando para que as outras pessoas não pensem, mas direcionando eles a realmente terem mais conhecimento da palavra, porque só ela vai poder te direcionar a arrumar a gloriosa estrela da manhã, né? Então, é o que tem queimado no meu coração, trazer conhecimento. Como diz Oséias 4:6, o meu povo padece por falta de conhecimento. E nós que estamos padecendo, talvez seja a sua falta de conhecimento. E essa live tenha servido simplesmente como uma resposta, para que você não busque mais em homens respostas para os seus problemas, mas você coloca aos pés da cruz. Aos pés da cruz. Amém. Os seus desejos, os seus anseios, e Ele vai fazer aquilo que é conveniente para que você tenha uma vida completamente diferente, transformada. Amém, eu creio. E você que está aqui na live, eu até aconselharia você, assim que terminar a live, pega a sua Bíblia, né? Leia novamente Josué, aí que o Galego leu, Josué 1:8, que é a resposta do dia de hoje para você. Porque realmente, e você se puder, anote numa agenda, anote no papelzinho, né, para que você venha memorizar esse versículo. Porque eu acho muito importante mesmo o que o Galego falou, porque realmente
como a palavra de Deus diz, que Deus ele já nos disse que para que nós sejamos fortes e corajosos, não precisamos temer, não precisamos ter medo do amanhã, né? Não precisamos ter medo do futuro, porque Deus já está lá, Deus já te capacitou, colocou as ferramentas todas dentro de você, né? E independente de que lugar você está hoje, né? E quando você, Galego, perguntou aqui para que as pessoas comentassem sobre, me diz se você já é cristão, se você ainda não é. Tinha algumas pessoas que diziam, eu sou cristã, mas estou afastado, né? Então, independente do lugar que essas pessoas estão, a resposta é para elas também, né? Mas que Deus seja a resposta para você todos os dias, que isso venha queimar no seu coração todos os dias, né? A gente vê que o Galego é uma pessoa que tem isso queimando dentro dele todos os dias, né? E é isso que Deus deseja para você, que queime dentro de você todos os dias, independente se você está indo na igreja ou não, mas se você tiver essa intimidade com Deus, é o começo de tudo aquilo que Deus sonhou para sua vida. Primeiro, como aqui Josué fala, para que não se aparte de você, né, as palavras do Senhor, para que você venha meditar nelas. E a Bíblia tem um versículo que diz que nós devemos buscar o reino de Deus em primeiro lugar, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Então, assim, não que Deus não tenha bênçãos para você, não que Deus não queira prosperar o seu negócio, mas é aquilo que nós até falamos, que o Galego falou, na verdade, né? Que muitas vezes que vai na igreja quer estar no púlpito, mas primeiro deixa Deus conhecer o seu coração, né? Porque eu sempre digo que Deus ele nunca vai nos dar nada para ser tirado depois. Como a gente até falou aqui do Galego com a postagem com a filha deles. Você que ainda não segue o Galego, eu te aconselho a seguir, porque tem muita coisa boa para você, praticamente todas as áreas da sua vida, né? E ele tem um foco na saúde, mas você é edificado em todas as áreas da sua vida, né? Como se diz, a família é perfeita? Com certeza não, porque eles todos os dias estão lutando a cada dia para ser melhores, né, Galego? Como pais, como casal. Então, e com isso você pode aprender com eles, porque eles não têm medo de dizer que o cordão de 3 dobras dele, o relacionamento não se quebra, por quê? Porque Jesus está ali no centro, né? Jesus é o centro de tudo na vida deles. E por isso que eu queria muito trazer o Galego hoje aqui. E eu te agradeço, Galego, por estar aqui, de Amém. coração mesmo, porque eu mandei mensagem já de noite, Galego respondeu na hora dizendo que aceitava. Nossa, meu coração saltou de alegria. E eu quero orar, então, agora pela sua vida, orar pela vida dos nossos queridos que estão aqui na live, né? Para que realmente, assim, tudo isso que você nos falou venha produzir frutos na vida das pessoas, né? Retenha isso. Tem um louvor da Cassiane, nossa, agora foi muito pentecostal, mas tem um louvor da Cassiane que fala que a tua palavra escondi. Na verdade, isso é um versículo, né? A tua palavra eu escondi guardada no meu coração, para eu não pecar contra ti. Então, quando você medita nisso, que nós vamos até postar depois de Josué, no capítulo 1 e 8, é isso, você esconder, reter a palavra de Deus. Porque quando vier aquele momento de fraqueza, quando vier o momento de tentação, você não vai conseguir pecar contra o Senhor. Como o Galego diz, né? Ele tem um zelo pela palavra de Deus. E é isso que nós temos que ter todos os dias, para que nós não venhamos, para que nós venhamos conhecer verdadeiramente o que a palavra de Deus diz a respeito de você e aquilo que Ele quer de você, porque o amor dele é abundante e Ele te ama. E Ele hoje quer voltar a ter esse relacionamento com você. Então vamos orar neste momento, amém? E depois, galera, que eu terminar de orar, se você sentir querer orar mais um pouco, fica à vontade, tá bom? Amém, amém. Então, amém, vamos orar. Você que está dirigindo, não fecha os olhos, não. Senhor Deus, meu Pai, nós queremos te louvar, Senhor, nós queremos te agradecer por este momento, nós queremos te agradecer por essa resposta no nosso dia de hoje, Senhor. Deus, nós sabemos que o Senhor planejou todas as coisas para esse dia de hoje. Eu quero te agradecer por tudo que o Senhor falou, Senhor, através dos lábios do Galego. Senhor Deus, eu oro, Pai. Eu sei que ele já tem crescido, Senhor Deus, em graça, em sabedoria, mas eu oro, Senhor Deus, para que o Senhor venha trazendo um tempo de renovo,
uma nova unção sobre a vida dele. Senhor, em nome de Jesus eu oro, Deus, para que o Senhor venha continuar usando a vida dele, a casa dele, a família dele, Senhor Deus, para tornar o seu nome conhecido. Deus, eu oro neste momento pela sua saúde. Deus, eu oro pelo seu joelho, te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor tem feito, Deus, e nós cremos, Deus, que essa reparação, que essa restauração do joelho dele é completa, é 100%, Senhor Deus, e que não venha ter mais nenhuma sequela em nome de Jesus. Deus, eu oro pelo seu casamento, Senhor, oramos pela Lise, Senhor, que o Senhor continue dando a ela sabedoria para ela ser essa esposa sábia, Senhor Deus, para ela continuar apoiando o galego, entendendo ele, e da mesma forma vice-versa, que ele venha continuar entendendo e apoiando a Lise. Senhor Deus, oramos pelos seus filhos, que o Senhor guarde os filhos dele, aonde eles forem, aonde eles estiverem. Senhor Deus, que o Senhor possa tocar no coração, Senhor Deus, assim como o galego já profetizou, o Levi, Senhor Deus, vai ter uma família abençoada, incrível, em nome de Jesus, e essa extensão dessas gerações, Senhor, nós abençoamos e profetizamos vida de Deus sobre eles. Deus, oramos pela Academia do Galego, Senhor, oramos pelo TAI 360, que o Senhor continue, Senhor Deus, abençoando ele e honrando ele financeiramente, Senhor, enquanto ele cuida das tuas coisas. Oramos pela sua célula, que o Senhor traga pessoas sedentas, que o Senhor traga pessoas que precisam de transformação, de mudança de vida, Senhor Deus, e que eles se sintam a tua presença, Senhor, neste lugar, de forma palpável, Senhor Deus, e que em nome de Jesus o teu Espírito Santo possa fazer tudo aquilo que o Senhor quer fazer através da vida deles e dessa célula. Deus, oramos pela vida de cada telespectador, Senhor Deus, que está assistindo essa live. Deus, que cada um possa ter gerado neles fome e sede por mais de ti, Senhor Deus, que seja só o começo. Deus, assim como o Galego falou no livro de Josué, Senhor Deus, nós profetizamos em nome de Jesus que cada um aqui seja forte, valente, corajoso, que não venha olhar para suas limitações, que não venha olhar para suas fraquezas, mas venha olhar para isso que o Senhor libera sobre nós hoje, que o Senhor acredita em nós, que o Senhor confia em nós, que o Senhor tem um novo começo para cada um de nós, e nós oramos e te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor faz, por tudo que o Senhor já fez e por tudo aquilo que o Senhor fará, Senhor. É o que nós oramos nessa noite em nome de Jesus. Amém. 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 Quer dar continuação aqui no Labachúrias? Amém, que demais. Não, em concordância com aquilo que você disse. Você que está aqui ainda, que talvez não tenha compreendido nada do que aconteceu aqui, se você está afastado, se você está distante, se você não conhece a Deus ainda, saiba que Ele preparou um momento, esse não foi à toa, nada do que acontece é à toa, nada é por acaso. Saiba que existe um chamado, existe um momento da sua vida do qual ela vai fazer completamente sentido e vai ser ao lado de Deus. Então, creia que isso é real. Se vocês quiserem, nós temos nosso encontro lá de terça-feira, fica aqui em São Paulo, na Moca, só mandar direct. E também de domingo também tem culto às 10 da manhã. É importante vocês congregarem, é importante vocês entenderem que ainda que você... não, eu tenho contato com Deus, Ele está próximo, mas é a comunhão, porque a Bíblia fala em amar o próximo como a ti mesmo, como que eu vou amar o próximo dentro da minha casa? E nós somos irmãos em Cristo, nós temos que nos reunir como igreja para que grandes coisas possam ser feitas em nome de Deus. Claro, Deus usa homens, usa pessoas, e creio que muitas pessoas aqui serão usadas para que um dia possam realmente servir a Deus e glorificar o seu nome. Louvo pela sua vida, Larissa. Obrigado pelas suas palavras. É um enorme prazer participar aqui. Foi muito bom. Quando você me mandou e eu vi o Nuno Ornelas lá, eu fiquei muito feliz, porque eu fui nessa igreja lá em Portugal. Foi um lugar que eu amei, assim, a administração, o ambiente. Eu vi coisas fantásticas, assim, daquilo que Deus faz. Quando você falar com ele, pode falar que teve o galego que esteve lá, que amou a administração. Meus parabéns pela disponibilidade também de você dedicar um tempo seu para expansão daquilo que Deus tem colocado no seu coração. E é isso. Estão perguntando acerca do culto de domingo. É lá na Moca também, no mesmo espaço que nós fazemos o encontro.
Rua do Oratório 890. Quem quiser mais informações, me manda por direct aqui, que eu passo as orientações, para que você tenha um contato mais direto com a palavra de Deus, para que você possa realmente Isso. fazer parte de uma igreja e entender como funciona esse caminhar com Cristo, para que você possa realmente ser um servo, Amém. tá bom? Eu Era vou isso, colocar Larissa. depois Um aqui. beijo no coração. Obrigada, viu, galego? Tamo Beijo, junto. que Deus abençoe vocês mais uma vez. E logo eu chamo de novo aqui para a gente falar mais de Deus, porque gostei Amém. muito. Muito obrigada por tudo que Deus fez na sua vida, viu? Amém. Muito obrigado. Eu que Beijo no agradeço. coração, Deus galera. abençoe. Beijo, Tamo junto. gente. Beijo. Tchau. Tchau. Pessoal, antes de terminar aqui, né, a nossa live, eu quero dizer para vocês que amanhã a gente continua, tá? Então, amanhã nós temos aí a Bispa Yula Rodrigues, minha querida amiga, profeta nessa terra. Ela é pastora, bispa, né? Na igreja Ouvir e Crer de Goiânia. Se você ainda não conhece, a igreja Ouvir e Crer é uma igreja linda, querida, né? A igreja Ouvir e Crer ela já foi muito conhecida como uma igreja de missões, mas também uma igreja que é uma igreja fervorosa no Espírito Santo. Então, ela tem muito para nos ensinar a respeito disso, do que eles estão vivendo ali na Ouvir e Crer. Então, amanhã é a Bispa Yula e eu espero vocês, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida e amanhã, às 8 horas da noite, eu espero vocês. Fiquem com Deus. Obrigada mais uma vez pela presença de vocês e até amanhã. Tchau!